11 horas e 33 minutos, localizada nos municípios de Marcação e Rio Tinto, na Paraíba, a TI Potiguara de Montemor abrange 7.500 hectares e é o lar de mais de 7 mil indígenas em 6 aldeias. Na última quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva homologou a região. Para falar sobre o processo de demarcação das terras, nós conversamos agora com o doutor em ciência do solo e presidente da Associação Paraíba Mel, o Potiguar, Vitor Júnior, o qual eu já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Obrigado, muito bom dia a todos os ouvintes, pessoal da rádio. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Vitor, para que o nosso público entenda, né, a importância dessa homologação, explique para a gente essa luta, quanto tempo, né, vocês aguardavam e o que é que muda na rotina de vocês depois da homologação. O processo de homologação de terra indígena no Brasil, ela é bastante complexa e eu afirmo que esse momento em que isso é demarcado, uma terra indígena, sintetiza uma luta que remonta aí mais de 5 séculos, né, de luta pelo direito a essas terras. Assim, também é com a terra, nessa última terra que foi homologada agora, dos Potiguara, remonta justamente uma luta aí que data desde os anos de 1500. Haja vista, o litoral paraibano também foi porta de entrada, né, dos primeiros processos de invasões dos países europeus no Brasil. Então, é uma luta que parte daí e muitos anos de negação, muitos episódios, é uma história bastante complexa e passa por diferentes fases até chegar num momento como esse, em que se é homologada a terra. A importância, essa luta significa a existência, né, de um povo indígena, então tem uma importância maior. A gente fala que a luta pela terra é a mãe de todas as lutas, então tudo começa daí, de reivindicar terras que são originalmente nossas. Então, uma importância prática, né, que eu poderia mencionar e bastante atual, é que isso nos resguarda, de certa maneira, de ataques, né, por exemplo, em função do marco temporal, né, que a bancada ruralista quer fazer valer. E, né, eu chamo a atenção para o fato de que está em vigor o marco temporal, apesar do STF ter julgado inconstitucional, né, os deputados federais, por meio de manobra política, né, dentro da democracia possível, né, essa democracia burguesa que a gente chama, é possível fazer isso, e eles colocaram o marco temporal para estar nesse momento em vigor. Então, uma terra indígena como essa, ela estaria extremamente ameaçada, né, dentro desse contexto de vigência do marco temporal. A gente ganha muito respaldo, né, com essa homologação em relação a essa terra indígena e ganha um pouco mais de segurança, apesar de continuarmos lutando contra a questão do marco temporal. Vitor, a gente entende que houve o reconhecimento de que a propriedade da terra é do povo indígena. Agora eu queria entender, eu acho que os nossos ouvintes também, se, além disso, se cada família terá também reconhecida a posse da área que ocupa. Vai culminar para isso também? Você se refere às famílias indígenas que estão dentro do território. Exato. O processo de demarcação, ele define que, sim, as famílias que estão dentro do território, eles têm uso coletivo dessa terra, né? A legislação dá conta de que uma terra indígena, ela é propriedade da União, mas de usufruto exclusivo, né, e inalienável do povo indígena que está dentro dessa terra, desse território. Então, o povo indígena
né, potiguara, dentro da terra indígena potiguara de Montemor, eles têm o uso coletivo, posse coletiva desse território. E aí, internamente, existe toda uma dinâmica de territorialização, né, dentro dessa terra indígena, mas sim. Qual é a próxima etapa nesse processo? A gente considera que a homologação é a etapa basicamente final, né? Depois disso vem o registro, mas a homologação já é a fase final de uma série de etapas, né? São 7 etapas básicas, né? Eu poderia dizer assim, de todo o processo para reconhecimento e homologação, registro, né, de uma terra indígena. Por isso é bastante desgastante, é bastante complexo, envolve diferentes entidades, né, envolvidas nesses processos, nessas diferentes etapas. Então, demora, né? Essa terra indígena em si, a gente fala que, em específico, a luta dela, né, dessa porção de terra, tem aí em volta de 40 anos, né, de muita luta, muito engajamento, muitos episódios que tiveram que ser enfrentados, e em 40 anos você vive aí diversos governos, diversas políticas públicas, né, uma dinâmica aí da democracia, e a gente enfrentou tudo isso para chegar num momento como esse e ter nesse reconhecimento dentro do governo Lula, né, dessa terra. Ok, Vitor, queria te agradecer pela tua participação explicando para a gente essa dinâmica aí do reconhecimento, da homologação da terra indígena aí em Montemor. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço o espaço também.